Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje iremos revisar o terceiro capítulo da franquia de horror, A Hora do Pesadelo, que parece ter saído até que bem melhor do que seu antecessor, viu? Então quem chegar primeiro ganha! Como sabemos, Wes Craven não dirigiu o segundo filme, pois ele acreditava que o seu filme original não poderia virar uma franquia que cativasse o público. Entretanto, com o sucesso da bilheteria do segundo filme, estou falando dos Estados Unidos, que foi maior comparado com o do primeiro filme, que foi menor, o Caba voltou com tudo para dirigir esse terceiro capítulo. Tudo isso porque ele achou a história do segundo filme um cocô. Ele pegou e veio-se embora com tudo ajustar esse terceiro filme. Então Craven teve uma ideia. Ele convidou Bruce Wagner para ajudá-lo a escrever o texto, que falava que Freddy viria ao mundo real para atazanar e aterrorizar a equipe que fez o filme original. Porém, os executivos não gostou nem um pouco dessa ideia, porque de acordo com eles faltava um pouco de tensão, de suspense e algo do tipo. Na verdade, o Wes Craven ele queria fechar de vez essa franquia. Mas os produtores não queriam não. E óbvio, né, gente? Já que rendia uma baita de uma fortuna. Foi aí que surgiu dois carinha. Jake Russell e Jack Darabont. Na verdade, esses dois cabinhas, eles queriam aprimorar o texto de Craven. Mas eram tantas ideias para esse roteiro que eles tiveram que excluir algumas coisinhas, já que o orçamento tinha ficado ali entre 20 milhões de dólares. E depois de tantas ideias que eles criaram excluídas do roteiro, o orçamento baixou, ficando ali apenas 4,5 milhões de dólares. Um dos roteiristas, o Chuck, ele iria dirigir o filme, mas como ele não tinha nenhuma experiência, acabou ficando complicado ali pro lado do elenco. Mas não foi o problema apenas com o elenco, também teve problemas em questão de atraso e outros fatores ali complicados de criar. Mas aí como o Chuck era bem inteligente, e no final de tudo ele conseguiu ali um jeitinho de reafirmar tudo direitinho. Com Robert Englund como terrível vilão Freddy Krueger novamente, e a atriz Heath Langenkamp como a querida Nancy para se unir com a turminha nova. Dentre essa turminha nova, a futura ganhadora do Oscar, Patricia Arquette. Esse filme foi o primeiro filme da New Line Cinema a receber um lançamento nacional, com 1.300 salas. É porque antes, quando eles não tinham muito din-din para fazer cópias de rolos de filmes, eles lançavam os filmes em cidades que eram mais populosas, para depois ir lançando em outras cidades e por aí vai. A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, chegou nos Estados Unidos em 27 de fevereiro de 1987. Já que no Brasil só chegou em 12 de maio de 1988. O filme começa com uma garota chamada Chrissy Park montando uma casinha de palito, enquanto escuta uma música muito louca. Bebe uma Coca-Cola bem geladinha e engole pó de café. Só que tá na cara que a bendita não quer dormir para não ter pesadelo com o Freddy. Mas aí a mamis dela chega, manda a mina dormir e ela tem um pesadelo, onde ela entra na casa de palito dela, que é a mesma casa da Nancy, que depois foi do Jesse. Quando Chrissy começa a ser perseguida por Freddy, enquanto carrega uma criança no colo, fica presa em uma gosma no chão, mas consegue sair e acorda escandalizando. Então ela vai ao banheiro, quando a torneira agarra na mão dela em forma de garras afiadas. E aí de repente a mamis dela chega e vê a mina com o pulso cortado e uma gilete na mão. Achando que ela iria se suicidar, ela é levada a um hospital psiquiátrico onde já tinha outros jovens com os mesmos problemas de Chrissy. Dentre eles, a cheira pó Terry, a imitação do fofão Jennifer, o sonâmbulo Philip, o valentão Kincaid, o nerd Will e o mudinho Joey. Essa turminha tá sendo cuidada por esse doutor aí e essa doutora antipática. Temos a querida Nancy do primeiro filme, que virou terapeuta e veio estagiar nesse hospital. Desce ela que ela tá assim, que é o jeitinho dela. Do nada, Chris dá um chilique pra não ser sedada e começa a cantar a canção do Freddy. Nancy então entra na sala completando a música e parece saber o que tá acontecendo. Daí elas se abraçam e ficam tudo bem. À noite, Chris desenha para tentar ficar acordada, mas acaba mimindo. Onde ela volta para a casa Elm Street, 1428, ver coisas estranhas e é atacada por uma criatura bizarra que tenta engolir a mesma.
Nancy escuta Chris se chamar, mas acaba caindo na cadeira e afundando no sonho da colega. Então, Nancy mete um vidro no olho da criatura, meio Freddy, e elas acordam. Pois é, galera, esse negócio de puxar outras pessoas pro sonho é novidade, viu? Mas não é novidade não, é apenas um dom que a Chrissy tem. Então os jovens do hospital começam a se ferrar. E o primeiro é o Felipe, que o Freddy se transforma em um boneco de marionete e bota as veias do menino pra fora e é controlado pelo Freddy igual uma marionete, andando pelo hospital até uma janela. Até que a galera do outro lado do hospital vê e sai correndo pra salvá-lo. Mas aí Freddy vai e tora as veias dele e ele cai de uma altura da gota e morre. Depois desse acontecimento é a vez da Jennifer, que estava assistindo em sua televisãozinha dentro do seu quartinho, quando do nada Freddy pega e mete a cabeça da pobre dentro da TV. Aí é um novo dia. E a galera estão tudo triste pelos ocorridos. Então, eles se reúnem e Nancy fala tudo o que ocorreu com ela e os jovens, quando descobrimos que os pais desses jovens foram também responsáveis pela morte de Freddy. Então, galera, esses são os últimos jovens da Elm Street e da vingança do Freddy. Também descobrimos que cada um deles tem um poder especial nos sonhos. Então, eles fazem uma hipnose, onde nos sonhos eles descobrem esses tais poderes. E são: Will descobre que não precisa usar a cadeira de rodas e tem poderes de mágico. Já Chrissy pode carregar a gente para os sonhos dela e dar pirueta. Não sei de onde é que tiraram essa invenção dela da pirueta, mas tudo bem, porque eu não sei se isso vai servir de alguma coisa, mas tudo bem, dá para relevar que nem o filme. Já o Kincaid tem super força e a Terry vira uma roqueira com canivetes. Do nada, o mudinho vai até a sala de uma enfermeira, onde ela o seduz e dá uns beijão nele. Porém, ela solta um linguão ceboso no braço dele. Na verdade, a enfermeira era o Freddy, que tenta aprisionar ele em um buraco, enquanto o resto da galera está presa em um pote de barro gigante. Mas aí, como isso é um sonho, né? Eles estão presos em um pote de barro, dá pra gente aceitar, porque em sonho tudo pode acontecer, né? Mas Natan, menino, eles não têm poderes? Então por que eles não usam para se defender do temível Freddy? Sei não, só sei que a sorte deles foi a doutora que chegou na hora e acordou a galera. Menos o Joey, que ficou em coma. Por causa desses problemas que aconteceu, o doutor do hospital dispensa a Nancy e o doutor. Na saída, o doutor avista uma freira chamada Maria Helena, que já havia visto outras vezes. Porém, ela fica soltando algumas frases misteriosas, quando finalmente ela fala que na década de 40, um manicômio dessa cidade mantinha pessoas perigosas da região, quando um certo dia uma funcionária acabou ficando presa com só maníacos, que a violentaram a mulher e deixou a pobre grávida. O nome da moça era Amanda Kruger. No caso, a mãe do Freddy Krueger. Então, Freddy Krueger só estava perturbando esses jovens do hospital psiquiátrico porque o seu corpo não tinha sido jogado em uma catatumba. Não teve um lugar específico que jogaram para ele descansar, jogaram em qualquer canto. Então, para salvar essa galerinha, eles terão que colocar o corpo do Freddy para descansar em paz. É aí que Nancy recebe um aviso do Freddy no corpo do Joey. Ela e o doutor vão até o pai de Nancy para saber onde está o resto do corpo do Fred, mas depois do pai de Nancy enrolar demais, eles três se rumam para o local onde está o corpo do vilão. Ao chegar lá, no ferro velho, que é onde está o resto do corpo do Fred, eles começam a investigar o local. Porém, Nancy volta para o hospital, pois a doutora véia besta colocou Chris para dormir sedada. Ao chegar lá, hipnotiza a galera, a Nancy, para a luta final. E acabam todos ficando juntos no mundo dos sonhos, com Chris. Porém, logo se separam. Chris se sonha com Fred arrancando a cabeça de sua mãe. Terry luta contra Fred e usa seus canivetes para feri-lo. Mas Fred faz suas mãos virarem seringas de injeções horrorosas e lá fica Terry. Logo após a vez de Will, uma cadeira de roda cheia de ferro para cima persegue ele em um corredor escuro, até que ele usa seus poderes e destrói a mesma. Porém, Fred também acaba matando o pobre. Os últimos 3 jovens vivos que sobraram chegam na caldeira. Nancy e Kincaid salvam Joey. Chris luta contra Fred, mas quando ele está prestes a matar o Kincaid, do nada ele some. É que o doutor e o pai de Nancy estão enterrando o corpo do Freddy. O esqueleto do assassino então ganha vida no mundo real. Porra, galera, o filme tá se saindo tão benzinho, né? Tá tão bonzinha a história. Aí do nada o esqueleto do Freddy ganha vida aqui e acaba com todo o final do filme. Não é assim não, viu? O povo inventa demais, passa dos limites. O bicho entala o pai de Nancy em um ferro. Dessa forma, ele volta para os sonhos, onde cerca o quarteto restante em um quarto cheio de espelhos, onde vários Freddy começam a capturar os jovens e quando mais nada pode salvá-los,
o mudo descobre seu poder e dá um berro, quebrando os espelhos tudo. Daí o espírito do pai de Nancy surge, avisando a ela que ele morreu, mas na verdade era o Freddy que pega ela e já era pra Nancy. Então Chrissy parte para cima dele e ela acaba caindo no chão. Quando o Freddy vai matar Chrissy, Nancy desvia a garra dele com seus últimos minutos de vida e mete nele com sua própria arma. Quando no ferro velho, o doutor taca a ossada do Freddy no buraco e enterra, no que o infeliz desaparece. No funeral de Nancy, o doutor vê a freira mais uma vez. Vai atrás dela e não acha ela, mas acha um túmulo que dizia que Amanda Grugge teria se tornado Mary Helena. Então agora tudo faz sentido. No caso, a freira, para quem não entendeu, é a mãe do Freddy. No caso, a freira é a Amanda Grugge, a mãe do Freddy. Entendemos agora. Mas tá bom, né? Vamos agora para as curiosidades. Para a icônica cena da morte de Jennifer, onde seu corpo é içado no ar, Jostrom criou um manequim de Penelope Sudrow com membros totalmente flexíveis de fibra de vidro e uretano. Então, colocou uma peruca combinando no manequim. A equipe construiu 5 televisores falsos, cada um com funções diferentes, sendo equipado com uma membrana de borracha que um manequim da cabeça do Fred empurrava para cima, após o que eles substituíram o manequim por Robert Englund. Outro foi equipado com os braços de metal que incluíram as lâminas dos dedos do Freddy em tubos de vácuo de televisores reais. Essa parte dos efeitos especiais práticos do filme, eles arrasaram muito porque ficou muito bons efeitos. Igualmente o primeiro filme original, esse filme aqui ele fez questão de lacrar, porque trouxe o Wes Craven de volta para a questão de escrita do roteiro, né? Mas eles fizeram tudo e mais um pouco nessas questões de efeitos visuais do filme. Para a cena da morte de Taryn, a equipe havia tentado originalmente um efeito onde sua cabeça explode após ser injetada com drogas, mas não conseguiu fazer esse efeito funcionar. Em vez disso, eles colocaram aparelhos no corpo de Jennifer Rubin para mostrar os efeitos murchantes da injeção. Mas no efeito especial prático, que é questão mais de envolver maquiagem ali e tudo mais, para fazer as pintinhas das agulhadas no braço da personagem, eles fizeram isso com muito prazer, porque eles elaboraram ali um efeito especial tão bom quanto a primeira curiosidade que eu citei. A versão esquelética da garota de Kristen está segurando na sequência de introdução era originalmente um manequim mecânico surreal criado por Jostrom, mas acabou sendo bom demais para seu propósito. Russell ficou tão nervoso com sua aparência que não ousou colocá-lo no filme, mas o substituiu por um esqueleto decadente, mais simples. Jostrom foi ao museu de Simon Stahl em busca da inspiração, olhando para fotos de crianças queimadas no campo de concentração de Auschwitz e precisou de 10 semanas para completar o manequim original. E sua substituição foi criada em poucas horas por insistência de Russell. Não acho essa cena do esqueleto, que foi a cena inicial, como a gente viu no Revisando, né? Não acho uma cena muito assim criativa também. Também é criativa porque muitos poucos filmes usam essa elaboração, mas aqui não foi necessariamente uma coisa tão grave usada no filme. Foi mais ali, né, aparental, assim, que podia ser relevante para qualquer coisa, mesmo que não fosse. Ele fez ali a forma que conseguiram e no final foi tudo por insistência de Russell. E olha, se não tivesse feito, poderia ter complicado por lado dele, né, porque o chefe mandou, tem que fazer. O edifício Royce Hall, no campus da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, foi usado para os exteriores do Hospital Psiquiátrico Winston Reels, enquanto a Igreja Católica Santa Brendan foi usada para as cenas da igreja. As cenas na Sala da Caldeira de Freddy foram filmadas em um armazém convertido do outro lado da rua da cadeia do condado de Los Angeles. Tiveram toda aquela experiência, toda aquela prática para deixar os efeitos especiais em questão de cenário e ambientação perfeitos e ficaram muito legais os efeitos especiais em questão de ambientação do filme. Então, de parabéns nesse em questão visual dos personagens do filme também, mas falando mais assim, em questão de ambientação. Uma das cenas mais memoráveis do filme é a sequência que acontece no Ferro Velho, durante o clímax do filme. A sequência do Ferro Velho e o próprio cenário foram produtos do diretor de arte Mike Strand, que também cuidou de algumas das sequências de efeitos especiais do filme, e se tornou design de produção na sequência. A sequência foi tão popular que apareceu novamente em A Hora do Pesadelo 4, O Mestre dos Sonhos. A sequência do Ferro Velho foi filmada em Pacoima, Califórnia.
para ambos os filmes. Se não tivesse sido a cena do esqueleto final, o filme poderia ter saído muito melhor, porque a questão da ambientação desse filme foi muito importante. Então por isso que eu trouxe mais curiosidades assim pra vocês, em questão de ambientação e como foi feita as cenas do filme, porque foi algo bem lacrável, como no primeiro filme. Agora, se tivessem tirado a cena em questão do esqueleto aqui do filme, que nem do segundo filme anterior, que foi um péssimo filme, pra mim foi um dos piores da franquia, foi o segundo filme dessa franquia, e já revisamos semana passada. Foi a mesma coisa da cena da festa lá, onde morre aquele bocado de gente na festa do segundo filme. Aqui, se tivesse tirado essa cena do esqueleto, tinha ficado melhor o filme, ou até muito melhor do que podíamos imaginar. Igualmente lá no segundo filme. Se tivesse tirado aquele, não tinha feito nem falta. Aqui também, não, né? Porque que eu saiba, o Freddy ganha e pode atacar as pessoas nos sonhos, não na vida real. Então, por que o esqueleto do Freddy ganhou vida nesse terceiro filme? Foi o estrago do filme pra mim, foi uma decepção essa cena, coisa horrorosa. Pois é, turminha, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros dos Sonhos, é um filme muito melhor do que o seu antecessor. Eu acho que isso não é novidade pra ninguém, não. E óbvio que esse terceiro filme não chega nem perto do glamouroso primeiro filme original, que foi um sucesso e até hoje é um clássico do terror. Porque esse filme aqui, gente, ele explora bem mais assim o passado do vilão Freddy Krueger, além de ter também a questão dos jovens com poderes especiais que ganham nos sonhos, o que eleva uma criatividade pra esse filme e deixa um negócio mais divertido, né? Um entretenimento a mais. E óbvio que eu não posso negar aqui as cenas visuais práticos e os efeitos especiais que usaram para os jovens com poderes. Foi uma coisa totalmente incrível para a época. Mas apesar de todas essas qualidades que eu falei desse filme, infelizmente ele vai perdendo sua qualidade ao desenrolar do acontecimento do filme, ao desenrolar da trama. Porque tipo assim, galera, os jovens aqui têm poderes e podem destruir o Freddy usando esses poderes. Mas eles usam? Usam. Conseguem? Não. Tentam? Também não. E aí quando não conseguem, o Freddy derrota eles e fica por aquilo mesmo. Resumindo, é tanta criatividade, mas que acaba não servindo de nada aqui na história. Eu acho que Robert Englund continua sendo ali um vilão aterrorizante, debochado e irônico, porque ele é assim e o filme dele vai ser assim, pronto. Mas pra mim, Robert Englund como vilão Freddy Krueger aqui é mais um pilar pro filme, né? Porque se não fosse esse homenzinho, se não fosse esse vilão, o filme poderia ter sido pior do que já não é grande coisa esse filme. Aí poderia ter sido muito pior. Outra coisa que eu gostei também do filme foi a Nancy ter voltado aqui. Mas também, apesar de ser uma querida, né, a gente acompanhou a jornada dela ali sendo uma protagonista super legal, uma Final Girl muito boa, não é tão incrível assim no primeiro filme, tô falando do primeiro filme. Mas aqui ela voltou e teve aquela morte surpresa dela, o que pegou eu de surpresa, também pra quem não assistiu nunca, né. Assistiu pela primeira vez, deve ter pegado também de surpresa, que eu gostei. Trouxe mais um clímax pro final. Ah, gente, A Hora do Pesadelo 3, Os Guerreiros do Sonho é um filme bonzinho, dá pra gente relevar, né? Porque, tipo, a invencionice sim nesse filme, igualmente do filme anterior, só que aqui serviu pra alguma coisa, não que nem no segundo filme, que não serviu de nada, apenas jogar na trama como um caco dele no meio de... Tá, não vou mentir, tem cenas aqui nesse terceiro capítulo que são bem exageradinhas. Mas no final de tudo, galera, tudo bem. Menino, e esse terceiro capítulo deu uma superada tremenda no filme anterior, viu? O filme rendeu 44,8 milhões de dólares nos Estados Unidos. Se rendeu tudo isso nos Estados Unidos, no resto do mundo, que eu não encontrei dados sobre a pesquisa que eu fiz para saber sobre a questão de bilheteria do filme, deve ter sido bem maior também, o negócio deve ter sido impecável. Com o sucesso desse terceiro capítulo, óbvio que teria uma continuação. Então a New Line Cinema já estava produzindo um quarto capítulo, que viria no ano seguinte. Só que essa franquia, né, já era o xodó da empresa. E óbvio que era o xodó da empresa por fazer muito din-din. Então galera, foi isso o vídeo de hoje. Semana que vem revisaremos o quarto capítulo dessa franquia. Então é isso e tchau!